Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um Moodcast, o podcast da Mood Made. Nele falamos de temas de interesse do empresário e também daquelas pessoas que pretendem empreender. No programa de hoje, vamos falar sobre comunicação nas empresas com Bianca Celotto. Bianca, muito obrigado por estar aqui nesse podcast hoje. Vamos falar muito sobre comunicação. Bianca, ela é sócia fundadora da Ó Quem Fala, uma empresa de oratória estourada no YouTube. A gente já vai pôr o canal dela daqui a pouco. Treinadora, mentora de comunicação, oratória, bagagem aí longa na área de comunicação. E sei que você também é apaixonado por gatos e plantas. Sou! Tudo bem, André? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Apaixonada por gatos, plantas e comunicação. Minhas paixões aí da vida. Olha, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, já deu para ver que a comunicação está bem falha aí no mundo empresarial, hein? Nas empresas, dentro de casa, fora de casa e em geral. Então... De uma forma geral. Eu costumo dizer que se as pessoas quantificassem e monetizassem o quanto a falha de comunicação dá prejuízo para o nosso bolso, todo mundo mudava isso imediatamente. Nossa, que bom, porque assim, realmente a gente percebe falha de comunicação, muitas vezes a gente não sabe onde a gente está errando, o que está errando, e eu quero ter uma aula com você hoje. Quero que vamos ver o que eu posso contribuir. Vamos lá, falando no mundo empresarial, tá? É possível uma empresa fluir sem uma boa comunicação? A resposta é sempre não, é uma resposta óbvia, mas eu não quero essa resposta vaga, eu quero que você explore. Eu vou explicar por quê, que não tem como fluir sem comunicação. Dentro da vida, mas a gente vai puxar dentro das empresas especificamente. A gente tem duas caixas onde a comunicação está atuando ativamente. A primeira caixa são os canais de comunicação formais. É onde o fluxo de informação da empresa roda. Uhum. Então, é onde as mensagens precisam ir e vir para que as pessoas tenham informações para trabalhar, para produzir, para criar, para operar as suas funções. Então, um exemplo, os intranets da vida, o canal do WhatsApp é o canal oficial, o e-mail, enfim. Tem vários softwares de comunicação interna e que as empresas usam hoje, tanto as pequenas quanto médias e grandes empresas. Então, primeira caixinha são os canais oficiais, os canais formais de comunicação, que é aquele que o RH vai lá e geralmente estabelece, sabe? E tem os canais de comunicação que a gente chama de informais, mas na verdade é a comunicação interpessoal, que são os relacionamentos que existem dentro das empresas. Então, a relação entre pares, subordinados, entre lideranças, entre liderados e por aí vai. O relacionamento, que é o elo de ligação entre pessoas trabalharem em equipe. E aí, o que acontece aqui nesse processo? É a comunicação interpessoal, que é onde tem mais falha. E é aí que a gente contribui mais. Nessa comunicação interpessoal, está diretamente ligado a comportamento. Então, você imagina um monte de gente que vem de origens diferentes, bagagens diferentes, formas de pensar diferentes, formas de comunicar diferentes, formas de olhar diferentes, tudo muito diferente, tendo que seguir para um mesmo rumo. A chance disso dar errado é quanto? Muita. Uhum. Então, é o que a gente vê nas empresas acontecendo com muita frequência hoje. Eu queria fugir um pouco do nosso roteiro, mas eu queria muito ser enfático no mundo empresarial. Às vezes existe um pouco de quem tem a informação primeiro, ou quem tem a informação final, ou quem tem a informação... que as coisas vão acontecendo, os projetos, a rotina vai acontecendo. E cada pequeno acontecimento do dia já consegui isso, já consegui aquilo. E a comunicação vai, muitas vezes a coisa acontece primeiro no operacional, quem está com a mão na massa. E nem sempre o chefe é o primeiro a saber e ele fica muitas vezes possesso por não saber. E essa comunicação que fluiu de forma não alinhada, desestruturada e acontece esses ruídos? Por que eu não estou sabendo? Eu deveria saber antes. E o que você pode falar desse aspecto? Porque isso é um caso bem crítico nas empresas, né? E aí não chega para todo mundo, às vezes, também. Eu acho que o grande ponto aí, e vai ser sempre uma dificuldade, viu, André? Não é uma coisa que, existe uma fórmula pronta para isso, Não. Sempre será uma dificuldade, é por isso que é importante a comunicação ser colocada como pauta dentro das empresas como algo fundamental e constante. Assim como as empresas vivem fazendo reciclagem, processos de gestão, esquece-se muito dessa caixa, né? E algumas empresas nem botaram no radar ainda. Então, veja, está tudo muito relacionado, sim, a processo. Uhum. Quanto menor a empresa,
mais fácil é desse fluxo chegar de alguma forma, mas também tem muito ruído, porque também é uma faca de dois gumes. Quanto menor a empresa, menos processo ela tem. Então, menos necessidade de processo, porque existe uma aproximação entre os departamentos. Então, eu acesso o meu chefe, o meu líder ali muito fácil, o meu gestor do meu departamento muito fácil. Por outro lado, não ter processos também deixa essa história do diz que me diz que, ou deixa tudo muito no intuitivo das pessoas. E aí que mora o perigo. Exatamente, porque intuição, cada um tem um jeito de falar, ou cada um tem um jeito de tratar a informação. E aí, o que vai acontecer muito nessa situação é mas eu achei que você sabia. Mas eu imaginei que fulano tinha falado. Fica-se muito no campo das ideias e pouco da ação. Na empresa grande, médias e grandes empresas, existe muito processo. Porque senão as coisas não funcionam. E aí, o processo também é uma faca de dois gumes nessa condição, porque o processo, às vezes, ele é um impeditivo também, ele obstrui o fluxo da informação, porque é tanta burocracia que essa informação também demora a chegar, porque tem que cumprir muito processo. Então, veja, vai ser sempre um desafio. E é por isso que, no fim das contas, está muito relacionado aos comportamentos individuais. E aí é que a gente fala a importância de ter comunicação como cultura. Porque aí você não usa os processos ou de muleta, ou nem usa os processos como atrapalhador da coisa ali. As próprias pessoas, como cultura, elas tomam iniciativas e elas buscam as melhores formas de conduzir essa comunicação. Mas para tornar algo cultura, precisa de quê? Precisa de tempo, de investimento nessa pauta, né? E aí é onde as empresas ainda não colocaram no radar. Mas eu acredito, sou otimista de que isso está começando e vai impulsionar bastante. A gente vê, o que a gente percebe também é muito tempo perdido nas comunicações assim, muito jogadas. A gente vê que parece que já respondeu uma pergunta lá de trás, daí... É uma bagunça, assim, às vezes, na informação de comunicação mesmo, né? Acho que cada um pensa de um jeito e cada um usa a linguagem de uma forma. Então, você tem um nível de interpretação da vida e você vai... se a gente pegar nós dois uma coisa e falar, André, traduz isso no seu ponto de vista, Bianca, traduz isso no seu ponto... Certamente nós vamos falar coisas diferentes. E aí é o tal do grande telefone sem fio. E é por isso que fica essas pontas soltas o tempo todo. Agora, puxando pro seu lado, assim, que você é a melhor no que faz. Sobre oratória. Como que isso a gente pode ver a importância da oratória para o mundo empresarial? A oratória, ela é hoje, assim... Primeiro que ela é uma ferramenta milenar e muito valorizada. A oratória é uma sistemática que vai ajudar a gente empacotar melhor a nossa mensagem para que ela fique mais clara, mais atraente e mais persuasiva. Então, onde que a oratória me ajuda? A deixar o que eu preciso falar, o que eu preciso transmitir mais claro para o outro, mais fácil para o outro entender. Porque a oratória, ela vai dar conta dos códigos que a gente usa para transmitir essa informação. Então, como a gente vai se comportar com o corpo, com a nossa voz, a nossa linha de raciocínio, são as 3 pautas principais da oratória. São esses 3 pontos que a gente sempre vai trabalhar. E aí, dentro das empresas, parte desse fluxo de informação é transmitido em grandes reuniões, pequenas reuniões, em apresentações, prestações de contas e por aí vai. Em negociações, né, 1 a 1 ali, muita conversa, pouca conversa. E a oratória torna essa experiência melhor para o emissor, então, para quem está usando a oratória para expor essa mensagem. Quem está recebendo, recebe essa mensagem melhor. Aí a gente diminui os ruídos de comunicação e a gente diminui retrabalho, gasto de energia, gasto de tempo e gasto de dinheiro. Ou seja, a gente consegue instalar um ambiente mais produtivo quando a oratória está em jogo ali dentro dessa dinâmica de levar e trazer informações. Pô, bem clean, assim, bem claro o negócio. Falando um pouco do erro da galera em geral, tá? Tem algum erro que você percebe que o pessoal mais comete internamente nas empresas? O grande erro nas empresas e na vida é a gente se comunicar como a gente gosta, como a gente acha legal.
Ou seja, falar o que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir, do formato que eu quero ouvir. No tom de voz que eu quero que seja. Comunicação é troca. E a comunicação é sempre sobre o outro. A comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. O grande erro que a gente comete é a gente se comunicar para a gente entender. Então, no fim das contas, a gente se comunica para o nosso alter ego, para o nosso espelho. E o ponto é, quando é que eu atinjo uma excelência, uma inteligência maior de comunicação? Quando é que eu diminuo e diluo esses ruídos? Quando eu passo a olhar mais para o outro e traduzir a minha comunicação para a forma como ele entende. E para isso eu preciso de duas coisas. Primeiro, escutar mais, que é uma grande inabilidade, e aumentar o meu repertório de linguagem, ou seja, saber falar da mesma coisa de diferentes formas para que diferentes pessoas consigam entender. E aí o nosso repertório é muito restrito, porque o nosso repertório para julgar e para dar opinião pessoal é muito maior. É forte, é aflorado. Do que para de fato argumentar. Então, argumentação e opinião são coisas diferentes e as pessoas fazem essa confusão. E aí você acha que o pessoal não absorve primeiro para raciocinar e poder dar uma devolutiva? Porque nem dá tempo, essa escuta nem é ativa, porque, no geral, a gente tá conversando com alguém, a gente já começa a rebater a informação, né? A gente não faz esse exercício de, não, vou escutar até o final, vou esperar essa pessoa trazer todas as informações, para então eu elaborar uma resposta completa com essas informações e devolver de alguma forma. Então, tem muito essa questão da inabilidade da escuta. Existe um autocentrismo comunicacional também, todo mundo só quer falar, e, enfim, a história do monólogo em dupla, né? Só eu falo, você escuta. Então, é comportamental mesmo. A gente vai ter que fazer... Hoje, o processo é muita correção de rota comportamental para que a gente consiga fazer esses ajustes. E é sobre gente, é sobre comportamento, a comunicação. Precisa-se de uma observação maior, precisa de um cuidado maior com o processo todo para que ele seja mais efetivo. Falando agora um pouco de líder-liderado, tá? Muitas vezes também a gente percebe que o liderado não capta a mensagem que o líder está passando e, por outro lado, o líder não transmite a mensagem que o liderado precisa ouvir, tá? E muitas vezes essa comunicação acaba por ser só verbal ou entrega um pedaço de papel e fala, faz isso aqui para mim. Essa dificuldade, tem como mitigar para que ela seja um pouco mais, menos com ruídos, assim, menos dificultosa? Líder liderado? Tem, e a resposta não é tão agradável, e eu sei que tem muito líder aqui que ouve a gente. A culpa é do líder. Sempre é do líder. Sempre é do líder. O líder é o regente. A liderança é o responsável. Se a comunicação fluiu, é responsabilidade do líder. Se não fluiu, também é, tá? O liderado, ele não tem a responsabilidade de fazer essa condução. É responsabilidade do regente. O liderado, ele opera, ele de alguma forma recebe isso, ele digere isso e ele vai lá e transmite isso para as ações, certo? O líder, ele é o responsável por empacotar essa informação de uma forma efetiva. Por que tem tanta falha de comunicação entre liderados e líderes? E primeiro a gente precisa fazer a diferenciação entre chefismo e liderança. A grande falha de comunicação é que existe ainda muito chefismo, principalmente nas empresas familiares, nas empresas menores, tem muito chefismo ainda e tem muita crise de chefismo nessas empresas. E aí, o que é a liderança? A liderança, ele tem um papel de mentor, condutor, professor. Ele é um instrutor maior ali. E o líder, ele é um lobo solitário, que a gente chama. Ele é aquele que precisa dar muito e não recebe de lugar nenhum. E é uma escolha. Então, precisa primeiro entender o que é o papel de um líder. O papel de um líder é caminhar sozinho. Ele tem que inspirar sem estar inspirado. Então, dentro da formação de uma liderança, a gente trabalha, por exemplo, processos de inteligência emocional, automotivação, autogestão, é aquele do auto. Eu preciso encontrar propósito para fazer o que eu faço, para estar onde eu estou, para ocupar esse papel. Então, a responsabilidade do fluxo da informação funcionar dentro dessa dinâmica liderado e líder é do líder. E quando o líder entender isso também
Ele vai precisar fazer um investimento de energia maior na comunicação dele, mas também vai trazer uma paz de espírito importante para ele em relação a isso. Você sabe que depois dessa resposta aqui, se o programa for pro ar, eu vou ter uma grande impasse com os meus clientes, né? Porque ele vai falar, você colocou eu numa saia justa agora. Exatamente. Eu não tenho como fugir disso, mas líderes sim é vossa responsabilidade fazer a informação ser efetiva. Não, mas é muito importante essa pergunta, essa resposta sua. Pergunta e a resposta, né, para realmente transmitir isso para nossa clientela e até mesmo para quem está assistindo, né? Porque é difícil, às vezes, o líder assumir um erro ou assumir que o negócio não foi como ele gostaria. É claro que existem perfis que não se enquadram mesmo na empresa e em lugar algum, né? Mas gostei, isso aí foi bem... É só você pensar, vamos pensar claramente. Se a pessoa ocupa o papel do líder e não é o liderado, é porque de alguma forma ela foi avaliada que ela é a mais experiente. Uhum. Ela tem mais condição de estar ali, de alguma forma, hierarquicamente acima do liderado. Então, se ela tem mais condição, mais know-how, mais experiência, mais tempo de casa, quem é que tem que saber mais? O liderado? É a mesma coisa de quem é que na relação cliente, na relação de atendimento, por exemplo, na relação cliente-atendente, eu não tenho curso para ser cliente, mas eu tenho curso para ser atendente. Então, quem tem o domínio, a responsabilidade é quem tem mais know-how, mais sabedoria, mais experiência. É o líder. Show. Quem quiser, aquela pessoa que está procurando falar, pô, é difícil, mas eu assumi que eu tenho uma comunicação que precisa ser trabalhada e tal. Preciso desenvolver minha comunicação. Que dica você pode dar assim, para essa pessoa que já tocou o coração dela e ela sabe que precisa mexer na comunicação? Comece a internalizar isso. Hoje, a própria internet tem muito conteúdo legal em relação a isso. Que são conteúdos que vão te ajudando a criar as consciências, identificar os pontos onde você falha mais e por aí vai. Só que a comunicação é uma ferramenta da ação. Não eu costumo brincar que assim, você habilita a sua comunicação, capacita a sua comunicação, assim como você aprende uma modalidade esportiva nova. Se eu só ficar assistindo jogo de futebol, eu não vou me tornar uma boa jogadora de futebol. Não vai acontecer isso. Só vai gostar do... Eu só vou gostar. Vai ser entretenimento para mim. Agora, eu não vou aprender a jogar. Para jogar, eu preciso ir lá e bater na bola. Eu preciso ir no campo, eu preciso fazer aula, eu preciso aprender tecnicamente o que eu tenho que fazer com o meu pé, enfim. Na comunicação é a mesma coisa. Só absorver vira entretenimento. Só ler, só assistir vira entretenimento. Precisa agir. E aí, sim, seria interessante aí os treinamentos técnicos mesmo, usar técnicas de forma aplicada, metodologias e levar isso para a vida prática. É quando você começa a colher as mudanças a médio e curto prazo, por exemplo. Agora, jogando para o seu lado mesmo, dentro do Ó Quem Fala, da sua empresa, que curso você tem lá que pode auxiliar o pessoal? Ou o que você tem lá para quem quer começar? A gente tem alguns formatos de trabalho, né, que a gente pode atender essas pessoas. Então, hoje são algumas caixas. A gente tem treinamentos que são dedicados para o ambiente corporativo especificamente. Então, temos uma metodologia modular, onde a empresa traz a demanda, traz o público, traz a necessidade, o objetivo, e a gente customiza um treinamento de acordo com o tempo que ela tem disponível para treinar esses colaboradores, e a gente vai lá e faz essa capacitação dentro, então tem no formato tanto EAD quanto no formato in company, que a gente vai até a empresa e trabalha com isso. A gente tem cursos de comunicação e oratória para formação de lideranças e para formação de oradores de nível intermediário, também no EAD e no formato presencial aqui em Sorocaba, que a gente acaba atendendo a região. Mentorias, que são processos individuais, bem personalizados, e geralmente as mentorias são voltadas só para lideranças também, tá? E a gente tem também as nossas redes sociais que estão ali o tempo inteiro dando informação e ensinando as pessoas de forma gratuita. Então, que é bem interessante, por sinal. Não aprende se não quiser. Então, tem mentoria, tem curso corporativo, tem os cursos online, cursos presenciais. A gente tem
formas diferentes de atender aí as empresas e as pessoas. Bianca, tivemos uma aula aqui com você sobre comunicação nesse pouco tempo, mas sensacional, adorei. Queria te agradecer de verdade, muito obrigado aqui. Claro que eu tenho outras dúvidas, mas quem sabe num próximo programa. Vamos lá, fazer a edição 2 do programa. Edição 2, 3, você sabe que teve gente que já foi convidada e reconvidada. Quer aqui, voltar, né? então. A gente já aprofunda a pauta. Queria te agradecer de verdade. Quer deixar suas redes sociais ou é tudo ó quem fala ou tem as suas pessoais? Como que é? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero agradecer, né, primeiro, lógico, o convite, a oportunidade de poder falar de comunicação para os empresários. Tudo ó quem fala. Ó quem fala tá em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, todas, Twitter, tá tudo lá. @ó quem fala, né, OH, quem fala é a expressão. E eu tô mais presente ali no Instagram, como Bianca Celotto, no meu LinkedIn também, Bianca Celotto, e no TikTok eu dou umas passadinhas de vez em quando ali. Tudo Bianca Celotto, com C de cebola, um L e um T. Chique demais. E esse nome também é bem interessante, né? O Ó Quem Fala, foi difícil chegar nesse nome? Ou... Não, o Ó Quem Fala foi um insight que eu tive e a marca existiu 8 meses antes da empresa existir. Eu tive um insight, eu contratei um designer, montei a marca, que é a marca que a gente tem até hoje, caiu como uma luva. Caiu como uma luva, realmente. Eu guardei. Aí a marca é registrada, né? Eu registrei, entrei com um processo de registro de marca. Eu ainda não tinha empresa. 8 meses depois é que eu comecei a fomentar a empresa, comecei como consultor individual e aí hoje, graças a Deus, a gente virou referência de mercado. Tá estourada. Obrigadão, pessoal. Essa foi mais uma gravação do Moodcast sensacional sobre comunicação. E eu queria agradecer e espero vocês até o próximo. Valeu!